Boa noite, igreja. Vocês estão felizes? Quem está visitando a gente pela primeira vez, levanta a mão assim. Uau, sejam muito bem-vindos. Vamos dar uma salva de palmas para os nossos visitantes. Sejam muito bem-vindos. Essa casa é de vocês, essa casa é do nosso Pai. A gente espera que vocês se sintam bem aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Ana, esposa do Davi. Nós somos pastores aqui no AN. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu estou com muita expectativa do que Jesus quer fazer. E eu espero que o seu coração também esteja aberto e esteja com expectativas para o que Jesus deseja fazer. Como o Roca falou, a gente está no meio de uma série de pregações da cultura da família. E nessa série a gente tem falado e vai falar sobre coisas muito práticas da nossa vida cristã, sobre fundamentos muito práticos da cultura de Deus, do reino de Deus. Na semana passada a gente falou sobre renovação de mente e foi muito incrível. Se você não conseguiu assistir, se você perdeu o culto, você pode entrar lá que o culto está salvo no YouTube. E o Davi falou muito sobre a cultura de Deus, como essa cultura deve estar na nossa mente e moldar os nossos pensamentos, e não uma cultura secularizada, não uma cultura caída. Então, a renovação de mente, ela é o pontapé da nossa caminhada, né? Porque sem renovar a mente, nós não podemos fazer nada. Se nós fizermos as coisas de Deus, com pessoas de Deus, com intenções de Deus, mas se a nossa mente não estiver renovada, de nada adianta. A nossa mente precisa ser a mente de Cristo, para que a gente consiga prosseguir em conhecer ao Senhor. Amém? Feche seus olhos comigo, vamos orar mais uma vez. Coloque a mão no seu coração. Jesus, eu te agradeço por esse dia mais uma vez. Eu te agradeço por esse culto. Te agradeço pelos meus irmãos. Te agradeço pelo que o Senhor está fazendo aqui. Mas, Deus, nós queremos mais. Nós desejamos ouvir a sua voz. Eu oro para que os nossos corações, os nossos ouvidos estejam bem abertos e atentos ao que o Senhor deseja fazer aqui essa noite. Espírito de sabedoria e revelação esteja aqui no nosso meio, esteja sobre nós. Eu oro, Deus, por corações famintos a começar em mim. Eu oro por corações queimando a começar em mim, Jesus. Nós não queremos apenas mais um rito, nós não queremos apenas mais um culto, mas nós desejamos o Senhor, nós desejamos ver o Senhor, desejamos ver a sua glória, Jesus. Então, por favor, Jesus, faça o que o Senhor deseja fazer hoje, da forma que o Senhor deseja. O Senhor tem liberdade nessa casa, o Senhor tem liberdade nos nossos corações. O Senhor tem liberdade nas nossas mentes, Jesus. Amém, amém. Bom, então, na semana passada a gente falou sobre renovação de mente. E hoje eu vou falar um pouco sobre nós sermos fiéis à revelação de Deus, sobre nós sermos fiéis à voz de Deus e não reféns da voz de Deus. Talvez isso possa soar um pouco estranho para você, mas eu prometo que vai fazer sentido ao longo da pregação. Se não fizer sentido, amanhã você pergunta no 242, tá bom? Para você que está em casa, também manda mensagem lá no Instagram que a gente te responde. Quando nós falamos sobre renovação de mente, necessariamente isso nos leva a um lugar de ação. Vocês concordam? Porque se não for
uma renovação de mente que nos leva a um lugar de ação, então a gente não renovou a mente de verdade, a gente apenas obteve mais informações, a gente apenas conheceu mais algumas coisas legais, mais umas informações legais. Mas a verdadeira renovação de mente, a verdadeira mudança de mentalidade, segundo a mentalidade de Cristo, nos leva à ação, porque esse é o padrão das Escrituras. Porque quando nós olhamos para as Escrituras, o Evangelho não é uma teoria filosófica para ficar no campo das ideias, para ficar, nossa, que ideia legal, nossa, que coisa profunda, mas na prática não serve para nada, na prática não muda nada. Esse não é o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo, ele muda as nossas vidas. O Evangelho de Jesus Cristo é vivo, porque o Evangelho é uma pessoa. Então, se nós estamos tendo contato com o Evangelho, se nós estamos sendo renovados pelo Evangelho, necessariamente isso deve ser algo vivo em nós. E não algo que nos deixa apático ou nos deixa apenas pensando e filosofando. E então, quando nós falamos sobre a renovação de mente, nos levar a um lugar de ação, isso nos fala sobre nós termos um direcionamento de Deus. Isso nos fala sobre nós ouvirmos a voz de Deus. E quando nós ouvimos a voz de Deus, uma vez que nós renovamos a nossa mente e ouvimos a voz de Deus, nós precisamos estar bem atentos e fiéis a essa voz. E eu quero falar um pouquinho agora no começo sobre a voz de Deus. Como eu falei, se nós tivemos a nossa mente renovada, nós ouvimos a voz de Deus, nós precisamos caminhar em uma direção. Porque a voz de Deus, a palavra de Deus e quem Deus é, não podem ser separados, não são coisas diferentes. A gente tem falado isso aqui, eu falei, o Davi falou. O que acontece quando a gente separa a palavra, o que Deus diz, de quem Deus é? Acontece o que eu falei no início, a gente vive uma filosofia muito legal, uns ideais muito legais, umas teorias muito legais, mas nada que leva à prática, porque nós separamos a voz de Deus do próprio Deus. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que a voz dele faz parte de quem ele é. Então Deus disse, haja luz e houve luz. Deus encarnou, o verbo de Deus encarnou, a palavra de Deus encarnou, porque a voz de Deus faz parte de Deus, está intimamente ligada em quem Deus é. E é por isso que a voz de Deus deve nos levar a uma ação. E por isso que o Evangelho não é uma filosofia e uma teoria muito legal apenas. Porque a palavra dele gera vida, a palavra dele faz parte de quem ele é. E é um perigo muito grande quando nós separamos a voz de Deus de quem Deus é. Porque nós passamos a viver uma ilusão. Nós podemos estar fazendo coisas de crente, vindo na igreja de crente, falando igual crente, andando com gente crente, mas a gente está vivendo uma ilusão se isso não nos leva a uma prática, se a voz de Deus não nos muda mais. Se domingo após domingo, 242 após 242, quarta após quarta, nós apenas ouvimos a voz, apenas ouvimos a palavra, e isso não nos muda mais, então quer dizer que nós estamos separando a palavra de quem Deus é. E aí isso não nos afeta mais na nossa vida prática. Então nós precisamos deixar essas duas coisas da forma que elas de fato são. Apenas uma coisa. A palavra de Deus faz parte de quem Deus é. E eu quero te perguntar hoje,
Se você está aqui, você é cristão, você já teve encontro com Jesus, o que Jesus tem te ensinado? O que Jesus tem te falado? Pensa aí no seu lugar. Porque Deus, Ele fala no coletivo, nós temos uma palavra sobre nós no coletivo, mas Deus, Ele também fala sobre nós individualmente. Você não pode viver só com a palavra do seu irmão, só com a voz que alguém ouviu. O que Deus tem te ensinado? E se Ele não tem te ensinado algo novo nesse tempo, o que Ele te ensinou que você deve permanecer? Qual foi a primeira voz que você ouviu? Porque um homem sem uma voz de Deus, sem uma direção de Deus, é um homem perdido, é um homem sem propósito. Então nós não podemos ser como pessoas que vivem sem direção e vão só vivendo, só vivendo, sabe? O que Jesus tem te falado? O que Ele te falou primeiro? Qual foi a primeira voz? Eu quero ler Apocalipse 4, no versículo 1. Apocalipse 4, versículo 1 fala assim: Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas vêm acontecer. Sabe, João, quando ele teve a revelação de Apocalipse, ele ouviu uma voz, a primeira voz. Ele ouviu uma voz e ele falou: uau, é a primeira voz. Eu sei de quem é essa voz. Você sabe reconhecer a voz de Jesus? Você sabe reconhecer a primeira voz que falou com você? Para reconhecer, para conhecer a voz de Jesus, é necessário estar perto dele. Se alguma outra voz aparecer com você, falando com você, você vai ficar confuso ou você vai saber, essa é a voz de Jesus, ou essa não é a voz de Jesus? Vocês estão aqui? Sabe, se o Davi chega falando algo para mim, ainda que eu não esteja vendo ele pode estar atrás de mim. Se eu ouvir a voz do Davi, eu sei que é a voz do Davi. Se eu ouvir o Davi cantando, ainda que eu não esteja vendo, eu sei que é o Davi cantando, porque ele fala comigo o dia inteiro, me grita o dia inteiro. Eu conheço a voz dele. Da mesma forma, nós devemos conhecer a voz de Jesus, sabe? Da mesma forma que você conhece a voz do seu marido, a voz da sua esposa, a voz dos seus pais, a voz dos seus filhos, a forma que ele fala, a maneira que ele fala, o tom de voz dele, as coisas que ele diz, o que condiz com ele, o que não condiz. Porque sabe, se você está ouvindo algo que contradiz a primeira voz, então não é Jesus falando, porque ele nunca vai se contradizer. Jesus nunca vai te dar uma nova direção ou vai te falar algo que contradiga algo que ele já te disse. Nós devemos sim andar de glória em glória e buscando novas perspectivas, novos entendimentos, mas isso não anula o que ele já disse, isso não anula o que ele já fez. Porque a voz de Deus, ela nunca é para dividir ou para subtrair, mas ela é sempre para somar, ela é sempre para complementar.
Então nós precisamos reconhecer a primeira voz. Mas para isso nós precisamos estar perto dele, sabe? Algo tão básico, tão simples. Mas nós nos deixamos ser levados por tantas vozes. Sabe, eu tenho pensado muito nos últimos tempos como o nosso século, nosso mundo é um mundo cheio de vozes. Vozes internas, vozes externas, coisas que roubam a nossa atenção de Deus, roubam a nossa atenção da voz de Deus. Mas quando nós estamos bem atentos e quando nós estamos perto, nós conseguimos reconhecer, nós conseguimos discernir, essa é a voz de Jesus, essa é a primeira voz, essa é a primeira voz que falou comigo. O que Jesus tem falado com você? Se volte para a primeira voz, sabe? Nós temos dado ouvidos a muitas outras vozes. E não é só a voz do diabo, não, gente. Que a gente quer jogar tudo nas costas do diabo. Vocês estão meio tristinhos hoje? Então ri assim com o olho para eu ver. Não vi ninguém, gente, que eu tenho miopia. O que Jesus tem te ensinado? Você conhece a voz de Jesus? Você conhece o Deus por trás da voz? Nós precisamos estar perto. Sabe, lá em Êxodo 32, eu vou falar um pouco sobre esse texto mais para frente. Mas em Êxodo 32 é uma história muito famosa. Moisés está lá no monte, recebendo a lei de Deus, e o povo fica impaciente lá embaixo. O povo não aguenta mais esperar, e aí o povo fala para Arão: Arão, faça-nos deuses para a gente adorar. E aí Arão vai lá, faz o bezerro de ouro. E às vezes a gente olha para esse texto, sinceramente, gente, pode ser sincero, tenho certeza que você já pensou isso. Que povo burro. Deus tirou eles do Egito, Deus abriu o mar vermelho, eles estão adorando um bezerro de ouro. Se você não pensou nisso, você é muito santo, porque a minha primeira reação é: gente, mas um bezerro de ouro. Mas quando eles pediram para Arão, sabe o que eles pediram? Eles viraram para Arão e falaram assim: Arão, faz-nos Elohim, nós queremos fazer uma festa a Elohim, nós queremos adorar a Elohim. E Elohim é a palavra usada como o nome de Deus no Antigo Testamento. Elohim, esse sufixo im significa plural. E é até por isso que nós temos a teoria da Trindade e tudo mais. Um dos motivos, né? Então esse povo estava adorando o bezerro de ouro, achando que estava adorando a Deus. Aí mais uma vez você pensa: nossa, mas que burros. Gente, não, por que eles achavam que eles estavam adorando a Deus? Porque eles não conheciam. Então, todas as vezes que nós adoramos algo que nós não conhecemos, isso se torna idolatria. Porque nós estamos adorando uma ideia que nós construímos. Nós estamos criando uma ideia de Deus. E aí a gente vai e fala: uau, Elohim.
Sabe, eu acredito que ninguém aqui está adorando um bezerro de ouro físico, mas nós criamos ideias de Deus que não condizem com Deus, e aí nós nos tornamos idólatras, adorando alguém que nós não conhecemos, adorando alguém que nós não sabemos discernir. Então nós precisamos conhecê-lo primeiramente. Precisamos estar perto dele para ouvir a voz dele, discernir a voz dele. Não podemos ser como um povo que adora sem conhecimento. É por isso que a gente sempre fala, o Henrique sempre fala sobre a adoração está intimamente ligada ao conhecimento. E a adoração não é só o momento do louvor, não, gente. A adoração, a nossa adoração a Deus, os nossos pensamentos sobre Deus, o que nós pensamos sobre Deus. Sabe, no livro Conhecimento do Santo, se você não leu, recomendo muito. Tozer vai falar que a coisa mais importante sobre nós ou sobre um ser humano é o que ele pensa a respeito de Deus. O que você pensa a respeito de Deus vai definir quem você é, vai definir a sua vida. Se você pensa que Deus é um Deus que precisa te dar as coisas e que Ele te deve alguma coisa, você vai viver dessa forma, você vai viver de uma forma idólatra, você vai adorar um falso Deus, porque Ele não é isso. Se você pensa que Deus, sei lá, morreu na cruz porque você era muito importante, porque Ele precisava te salvar, então você vai viver como um idólatra, porque você está adorando a um falso Deus, porque esse não é Deus. O que você pensa sobre Deus? O que você conhece dele? E é claro que os nossos pensamentos sempre vão ser medíocres, no sentido de medianos, quando comparados a quem Deus é de fato. Nós não vamos ter, com a nossa mente limitada, o pleno entendimento de um Deus ilimitado. Mas isso não quer dizer que nós não podemos conhecer de glória em glória. E é por isso que nós não podemos parar nunca de conhecer a Deus, senão nós estamos diminuindo Deus e aí nós passamos a adorar a um falso Deus, a um Deus que a nossa mente criou e não ao Deus verdadeiro. Precisamos estar perto dele, precisamos conhecê-lo para saber, essa é a voz dele. Essa não é a voz dele. Como eu falei no começo, a voz que nós ouvimos de Deus, as palavras de Deus, elas sempre nos levam a algo prático. E por isso nós devemos permanecer fiéis à voz de Deus, fiéis à revelação que nós recebemos de Deus. E quando nós falamos de fidelidade, eu penso que nós falamos sobre duas coisas. A primeira coisa é sobre constância. Porque não adianta você ser fiel uma semana e na outra semana não ser. Isso não é permanecer em fidelidade. E a segunda coisa que eu penso sobre fidelidade é a intensidade. Porque não adianta você ser fiel pela metade. Você obedecer pela metade, isso não é permanecer sendo fiel. Vamos ler aí em Apocalipse. Apocalipse 2, versículo 5. É a carta à igreja de Éfeso.
Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o candeeiro, caso não te arrependas. Sabe, Éfeso era uma igreja muito legal, uma igreja que foi elogiada, uma igreja que tinha boas obras. Mas Jesus exorta eles em uma coisa: vocês perderam o primeiro amor. E se vocês perderam o primeiro amor, não adianta as obras legais, não adianta ser uma igreja legal. A fidelidade fala sobre a intensidade do nosso amor, a intensidade da nossa obediência. E mais para frente um pouquinho, no versículo 10, na carta à igreja de Esmirna, fala: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então a fidelidade é até quando? Até a morte. Adianta você ser fiel uma semana? Adianta você ser fiel 10 anos, 20 anos? Sabe, eu não sei da onde inventaram essa coisa, que ou você é constante, ou você é intenso. Inventaram uma mentira. E essa mentira entrou nas nossas igrejas, então nós temos que escolher: ou nós somos de uma igreja que ama Jesus intensamente, mas que é meio assim, altos e baixos, ou a gente é de uma igreja que está ali, sendo constante, mas meio morninho. Inventaram uma mentira, porque, sabe, Deus nunca pediu isso pra gente. Deus nunca pediu pra gente seja só constante, mas tá tudo bem se você for um pouquinho morno. Deus também nunca falou: me ame de todo o coração, com toda a alma, todo o entendimento, com todas as suas forças, mas pode ser só de vez em quando. Isso é uma coisa, eu falando aqui parece muito óbvio, né? Mas é isso que a gente vive. Ou a gente vai para um extremo, ou a gente vai para o outro. Mas Deus, Ele é um Deus do todo, sabe? E se nós queremos permanecer fiéis, nós também precisamos permanecer fiéis de forma inteira e sem titubear. A nossa fidelidade fala tanto da nossa intensidade quanto da nossa constância. Não adianta a gente amar Jesus com tudo só de vez em quando. Mas também não adianta a gente amar Jesus sempre, mais ou menos. Isso não é ser fiel. Isso não é corresponder à primeira voz. Isso não é corresponder à voz de Jesus. Não é corresponder à revelação de quem Ele é. Tão importante quanto nós sabermos ouvir a voz de Deus é a resposta que nós damos à voz de Deus. Sabe por quê? Porque o conhecimento, ele gera uma responsabilidade. O conhecimento, ele gera não um peso, uma responsabilidade. Sabe quando você fica adulto e aí você tem que pagar suas contas, você tem que fazer comida, porque se você não fizer comida, você vai morrer de fome, ninguém vai fazer para você. É responsabilidade. Às vezes cozinhar é um peso, mas vocês estão entendendo? Ai, gente, eu não gosto muito de cozinhar, não. Estou aqui confessando meus pecados. Mas eu preciso cozinhar, porque senão eu vou morrer de fome. É minha responsabilidade como esposa, como dona de casa, cozinhar.
conhecer a Deus em certa medida e não reagir na mesma medida é pecado. Vamos ler em João 5, abre aí comigo. Eu amo muito esse texto. Vocês estão aqui mesmo? Gente, essas luzes são muito quentes. Muito quentes. João 5, versículo 45. Não penseis, isso é Jesus falando com os judeus, com os religiosos da época. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu ao meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então, o que estava acontecendo aqui? O povo religioso da época estava questionando a Jesus, estava questionando as palavras de Jesus, e ele vira e fala assim: olha, vocês dizem que vocês acreditam em Moisés, mas se vocês acreditassem mesmo, vocês iam acreditar em mim, porque Moisés fala de mim, o fim da lei sou eu. Mas se vocês não acreditam em mim, é porque vocês não acreditam em Moisés. Então, até o que vocês estão dizendo que acreditam, vocês não acreditam. E sabe de uma coisa? Não sou eu, não é a minha vinda, não são as minhas palavras que vão condenar vocês, mas é o que vocês dizem que acreditam. Moisés vai condenar vocês, a lei vai condenar vocês. Porque vocês não acreditam de verdade. Porque se vocês acreditassem de verdade, isso resultaria em algo na vida de vocês, que é acreditar em mim. Então, quando nós acreditamos ou dizemos que acreditamos em algo, isso atrai para nós uma responsabilidade. E são as nossas próprias crenças, aquilo que a gente diz crer, que vai nos condenar, que vai nos puxar para a responsabilidade. Então, se nós conhecemos uma medida de Deus, se nós ouvimos algo de Deus, se nós tivemos os nossos olhos abertos para algo, e nós não agimos de acordo com isso, isso traz uma responsabilidade para nós que nós não estamos cumprindo. Está fazendo sentido? Vocês estão entendendo? Sabe, nós precisamos sim conhecer a Deus. Não podemos adorar a um Deus que não conhecemos, porque isso é idolatria. Mas nós precisamos corresponder a esse conhecimento. Nós precisamos ser fiéis a esse conhecimento. E aí, às vezes, Deus te falou algo que você precisa fazer, e você não fez, porque você tem muitas desculpas. Não, Deus, quando eu for promovido. Não, Deus, quando eu tiver mais tempo. Não, Deus, quando a minha esposa for crente. Não, Deus, quando os meus pais forem crentes. Sabe, mas se Deus já te falou, não é para ficar esperando. Deus não está preocupado em nos dar todas as respostas. Deus está preocupado em que nós obedeçamos a sua voz. Sabe, os grandes homens de Deus, eles não agiram com todas as respostas, não. Deus falou para Noé: Noé, vai chover, eu vou destruir a terra com chuva, constrói uma arca. Você viu Noé falando, esperando Deus falar o que era a chuva, e como que ia ser a chuva, e como que ia ser o povo. Deus falou: Noé, vai chover. Noé, tá bom, não sei o que, nem nunca vi chuva, mas eu vou obedecer. Abraão sai
do meio da sua parentela, sai da sua terra para uma terra que eu vou te mostrar. Não, Deus, me mostra primeiro e aí eu vou. E eu preciso também levar a minha família. Não tem como eu sair, né, largar a minha família. Sabe, esses homens, eles permaneceram. Eles obedeceram. E não pensem que Deus estava todos os dias ali. Vamos, Noé. Vamos, Abraão. Vamos, José. Não, Deus aparecia uma vez para esses homens e falava uma palavra. E eles permaneciam nessa voz, permaneciam nessa palavra, até que Deus falasse algo de novo. E isso podia levar anos, isso podia levar décadas. Mas eles permaneciam, porque a nossa geração, e geração eu digo não só de idade, mas o nosso contexto de mundo, quer ouvir algo novo toda hora. Quer ouvir um incentivo, sei lá, toda hora. Quer ser motivado toda hora. Deus quase que tem que ficar se justificando para a gente obedecer Ele. Deus tem que ficar convencendo a gente. Misericórdia. Vamos ser rápidos em obedecer a Deus. Nós não precisamos de todas as respostas. Vamos obedecer e as respostas vão aparecendo. Ou se não aparecer, está tudo bem, eu permaneço obedecendo. Eu não preciso de todas as respostas. Porque, gente, para pensar, se eu tiver todas as respostas da minha vida, se Deus me mostrar todo o planejamento, tudo que vai acontecer detalhadamente, para que eu preciso de fé? Para que eu preciso de fé? Se você já sabe como vai ser, para que você precisa de fé? Eu já sei o final. Eu já sei o final da história. O meio eu não sei. Mas para eu chegar no final, eu preciso passar pelo meio. E eu vou obedecer a Deus dia após dia, etapa até etapa, até eu chegar no final. Sabe, não ter todas as respostas não significa andar em dúvida. Porque tem gente que vive duvidando e aí vai falar, não, é porque eu não tenho todas as respostas ainda. Não, se você não tem todas as respostas, você não tem o direito de ficar duvidando, porque a dúvida é incredulidade, e incredulidade é pecado. Mas você não ter todas as respostas significa você obedecer, ainda que você não esteja vendo, ainda que você não esteja entendendo. Significa você permanecer na voz, até que Deus fale algo novo. Sabe, se Deus não te mandou fazer algo novo, por que você está querendo fazer algo novo? Se você nem fez o que Deus já te mandou. Tem gente que é assim, Deus fala, bota o copo de água aqui em cima. Aí a pessoa pega o copo de água e fica segurando aqui. Aí fica esperando Deus virar uma chave, fica esperando Deus dar uma palavra profética, fica esperando Deus fazer algo. Gente, termina de botar o copo aqui. Vamos parar de ser tão secularizado.
Por isso que a renovação de mente é tão importante, porque se a gente for olhar de acordo com a ótica desse mundo, tá tudo bem. Eu seguro o copo até aqui, estou esperando uma palavra profética, estou esperando uma palavra motivacional, estou esperando um incentivo, mas isso é uma mente caída. Eu não sei por que eu tenho que botar o copo aqui, mas Deus mandou. Não interessa se eu sei ou não. Tá fazendo sentido? Tem uma frase do Dan que eu gosto muito, e ele fala assim: se você tem dúvida se Deus te disse algo ou não, então Ele não te disse. Mas existe um contexto para essa frase, porque é muito fácil a gente viver falando que Deus não falou nada, e só porque a gente não sabe, então o Danduque falou, se eu não tenho certeza não é Deus, então Deus nunca está falando nada, porque eu nunca tenho certeza. Mas você não tem certeza por quê? Porque você não conhece? Porque você está longe? Então, quando Deus fala, nós temos certeza que Deus falou. Mas para nós termos certeza, nós precisamos estar perto. Nós precisamos conhecer, nós precisamos saber quem nós estamos adorando, nós precisamos saber como Ele fala, o que Ele diz. Está fazendo sentido? Deixa eu beber uma aguinha. No início eu falei que eu ia falar um pouco sobre nós não sermos reféns da voz, e eu quero falar um pouco sobre isso, eu já vou caminhar para o final. Quando nós falamos que nós devemos reconhecer a voz de Deus, não significa que nós devemos nos tornar reféns da voz de Deus. E pode parecer muito estranho, pode parecer, meu Deus, que heresia, mas calma, vai fazer sentido. Abre comigo lá em Êxodo 32, por favor, que eu falei que eu ia ler também, e eu cumpro as minhas promessas, então eu vou ler. Pessoal de casa, tá fazendo sentido? Manda um oi aí no chat que a gente vai falar com você. Êxodo 32, versículo 9. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a esse povo. Isso é depois do bezerro de ouro, né? Que eu contei mais cedo. Tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma. E eu farei de ti, Moisés, uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e darei à vossa descendência toda essa terra de que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. O que aconteceu aqui? Moisés desceu do monte, o povo estava adorando um bezerro de ouro. Deus se ira contra o povo e fala para Moisés: Moisés, eu vou matar esse povo e vou fazer uma nação a partir de você. O que Moisés respondeu? Amém, Deus, é isso, amém. Vamos com tudo. Estou aqui à sua disposição.
Não. Deus, eu te conheço. Deus, esse não é você. Deus, esse é o seu povo. Você não vai matar o seu povo. Gente, eu imagino eu falando isso com Deus. Eu não sei se eu ia ter essa ousadia toda, não. Vou matar meu povo, Ana. Tá bom, Deus. Sabe, vou matar meu povo, Moisés. Não vai, Deus, eu te conheço. Isso não é quem você é. E o que Deus fala é verdade, eu não vou matar, não. Moisés conhecia a Deus. Moisés tinha uma revelação de quem Deus era. Moisés não apenas ouviu a voz de Deus, mas ele foi fiel à revelação de quem Deus era. Em contrapartida, eu quero ler um outro texto com vocês, em Jonas, capítulo 3. Abre aí rapidinho, canta a musiquinha da escola dominical, acha Jonas aí. Amós, Obadias, Jonas, Miqueias. Acharam aí? Jonas 3, fala assim: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado, do mal que tinha anunciado lhes faria, e não o fez. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi esta a minha palavra estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Então, acredito que a maioria conheça a história de Jonas. Deus manda que Jonas vá até Nínive e proclame juízo sobre aquelas pessoas. A cidade estava perdida, estava corrompida. Jonas não vai, resiste, não sei o quê. No final das contas ele vai, e aí ele proclama o juízo, fala o que ele tinha que falar, e o povo se arrepende. O povo de fato se volta a Deus. Então Deus fala: eu não vou mais destruir o meu povo, Jonas. Eles se arrependeram. E o que Jonas faz? Fica irado. Jonas fala: não, Deus, não foi isso que você falou. Então me mata. Sabe, Deus falou com Moisés: eu vou destruir o meu povo. Moisés falou: não, eu te conheço, você não vai fazer isso, Deus. Eu sei quem você é, você ama o seu povo. Deus falou com Jonas: Jonas, eu não vou mais destruir o meu povo, eles se arrependeram. Jonas falou: Deus, não foi isso. Deus, por quê? Jonas não gostou. Porque Moisés conhecia, Moisés tinha uma revelação do coração de Deus. E Jonas estava refém de uma voz. Jonas estava refém e não sendo fiel a um entendimento, a uma revelação de Deus. Sabe, às vezes a gente fica refém a uma voz, mas a gente não conhece o Deus por trás da voz. A gente fica buscando um direcionamento, uma palavra de Deus, mas a gente não busca o Deus da palavra. Parece até frase de efeito, sei lá, mas é verdade. Sabe o que acontece? A gente se torna viciado na voz de Deus. Viciado no mau sentido, porque é óbvio que a gente tem que ansiar por ouvir a voz de Deus. Mas acontece o que a gente falou lá no início, a gente separa a voz de Deus de quem Ele é. E aí a gente fica buscando sempre novas vozes, novos não sei o quê, novos não sei o quê. E a nossa vida nunca muda, porque a gente não está conhecendo a Deus. Não está obedecendo, não está sendo fiel.
Sabe, a gente não pode só desejar um direcionamento de Deus sem desejar o próprio Deus e sem desejar obedecer. Semana passada o Davi falou muito sobre a gente buscar um autoconhecimento. E isso é mais um dos maus do nosso mundo, porque o homem quer se conhecer. Mas vou te falar uma coisa, sabe o que tem de bom em você para você conhecer? Nada. A gente fica buscando a voz de Deus para se conhecer, ao invés de buscar a voz de Deus para conhecer a Deus. Enquanto a gente fizer esse caminho, onde é sobre mim, é sobre eu me conhecer, é sobre eu me tornar uma pessoa melhor, é sobre eu ter uma vida melhor, é sobre eu entrar na vida da igreja, é sobre eu crescer na igreja, é sobre coisas legais, é sobre eu. A gente nunca vai ser como Jesus. Nunca vai ser como Cristo, que se esvaziou. Então, é claro que quando nós conhecemos a Deus, automaticamente nós vamos nos conhecer no sentido de saber quem nós somos em Cristo. Mas é descobrir o nosso novo eu em Cristo, a partir de Cristo, e não esse autoconhecimento caído que o mundo proporciona. Faz sentido isso para vocês? Sabe, para a gente terminar, eu quero falar mais uma história de Moisés. Esse homem que conhecia a Deus, que tinha revelação de Deus, que falava com Deus face a face, que recebeu a lei de Deus. Um dia Deus mandou esse homem falar à rocha para sair água. E ele foi lá e bateu na rocha. E Deus ficou irado. Aí você pode olhar para esse texto e falar: gente, mas tão pequenininho. Mas ele feriu a revelação, ele feriu a rocha. E era Moisés, não era o povo, não era qualquer pessoa. Lembra que eu falei sobre o conhecimento, ele ser perigoso? O conhecimento, ele é perigoso para os desobedientes, porque ele traz uma responsabilidade. Moisés era um homem de grande revelação, de grande conhecimento de Deus. E ele desobedeceu a Deus num detalhe muito pequeno. Talvez se fosse qualquer outra pessoa fazendo isso, não teria problema. Mas ele fez isso. E ele não entrou na terra prometida. Ele não passou o Jordão. Porque ele feriu a revelação que ele tinha. Ele feriu a rocha, ele feriu Cristo. Nós precisamos ser fiéis nos detalhes. E quanto mais nós crescemos, mais nós precisamos estar atentos aos detalhes. Mais nós precisamos ser excelentes em obedecer a Deus, em ser fiel à revelação de Deus. Sabe, não fique esperando apenas uma palavra de Deus. Permaneça na primeira voz, permaneça no que Ele tem te falado, obedeça nos mínimos detalhes. Não fique esperando ter todas as respostas. Não fique esperando Deus gritar com você.
Sabe, porque eu acho que pode acontecer, Deus pode, tem hora que Deus grita mesmo, falta, sei lá. Mas às vezes a gente fica esperando vir um anjo do céu encarnar, sabe, o arcanjo Miguel, para a gente botar o copo aqui. Às vezes a gente dá mais valor para o grito, sabe? Sendo que se nós estamos perto dele, nós ouvimos o sussurro. Então, se Deus está tendo que gritar com você, é porque você está meio longe. Sabe, os homens e as mulheres de Deus fiéis são os que ouvem o sussurro, os que estão tão pertinho de Deus, que eles ouvem Deus sussurrando e eles prontamente obedecem. Não fique esperando Deus gritar, não fique esperando não sei o quê. Tem muita gente que tem medo de arriscar, com medo de errar. Mas, gente, para a gente dar fruto, é necessário que a gente seja podado. Se você só fica parado no mesmo lugar, como você vai ser podado? A gente só poda o que excede. Se você está sendo podado por Deus, fique feliz, porque tem algo para Ele podar. Sabe, vamos exceder em obediência. E, sabe, tá tudo bem se a gente errar. Não estou fazendo apologia ao pecado, gente. Claro que não. Mas pecado é Deus falar e você não obedecer. Pecado é você não conhecer mais a voz de Deus. Pecado é você não ser fiel ao conhecimento que você tem de Deus. Vamos ficar de pé para a gente orar. Qual é a voz de Jesus sobre a sua vida? Sabe, se você ainda não ouviu a voz de Jesus, você vai ouvir hoje. Se você tem se desviado da voz dele, que você volte hoje à primeira voz. Se você tem dado ouvidos às muitas vozes, sejam elas as suas próprias vozes, ou as vozes de outras pessoas, ou as vozes de Satanás, seja qual voz que não seja de Jesus, que você tire essa voz da sua vida. Seja fiel a Jesus, seja fiel à revelação, seja fiel em conhecer a Deus. Deixe que a voz de Jesus te leve a um lugar de ser mudado. Feche seus olhos. Sabe, eu não sei qual é a voz de Jesus sobre a sua vida. Eu não sei o que Ele tem te falado. Eu não sei o que Ele tem te revelado. Seja algo novo ou não. Mas eu oro para que Jesus abra os nossos ouvidos essa noite. Abra o nosso entendimento. Deus, nós, como indivíduos e como coletivo, Jesus, nós queremos ouvir a sua voz, nós queremos reconhecer o seu sussurro, Jesus. Deus, nós não queremos dar ouvidos a mentiras gritadas, mas nós damos ouvidos às suas verdades que são sussurradas, Jesus.
Deus, eu oro para que, se existe alguém aqui confuso sobre a sua voz, sobre discernir a sua voz, Deus, que o Senhor encha essa casa com discernimento, enche os meus irmãos que estão assistindo de casa com discernimento da sua voz. Deus, eu oro para que todas as outras falsas vozes caiam por terra. Deus, eu oro para que nós sejamos fiéis, que nós permaneçamos constantes e intensos na sua presença, te obedecendo, te conhecendo, Jesus. Vamos lá, não me deixe orando sozinha, não fique olhando eu orar. Eu não posso orar por você, eu não posso falar qual é a voz de Jesus para você. Eu não posso revelar Jesus para você. Eu não posso revelar o Pai para você, somente Jesus pode fazer isso. Deus, eu oro para que o Senhor venha sobre nós com um conhecimento puro do Senhor, com um conhecimento santo do Senhor. Nós não queremos adorar a uma ideia do Senhor que nós mesmos fazemos. Não queremos adorar a um Deus que nós não conhecemos quem o Senhor é. Nós queremos pensar da forma correta. Nós queremos conhecer da forma correta a sua grandeza, a sua justiça, a sua bondade, a sua misericórdia. O seu coração, Jesus, se revele a nós dia após dia, o verdadeiro Deus, o verdadeiro Evangelho, a verdadeira voz, a primeira voz, Jesus. A primeira voz, Jesus. Deus, nós queremos estar perto, mas tão perto, para ouvirmos os seus sussurros, e nós queremos ser rápidos em te responder, Jesus. Nós não queremos demorar, não queremos titubear, Jesus. Nós queremos ser como homens e mulheres que amam o Senhor e que largam tudo, largam a dúvida, largam a incredulidade e prosseguem mesmo sem todas as respostas, mesmo sem entender tudo. Nós prosseguimos porque nós conhecemos ao Senhor e isso nos basta, porque nós ouvimos ao Senhor, ouvimos a sua voz e isso nos basta, Jesus. Tire as escamas das nossas mentes, dos nossos ouvidos, Jesus, por favor. Deus, nós sabemos que é uma grande responsabilidade, mas não é um peso, Jesus. Te conhecer nunca será um peso, será sempre o nosso prazer, o nosso maior prazer, Jesus. Faça a sua oração. Você que está em casa, ore a Jesus. Você não viu esse culto até aqui à toa. Deus, nós não queremos separar a sua voz de quem o Senhor é. Nós amamos a um Deus que é a palavra, nós amamos a um Deus que é uma ação. Então, por favor, Jesus, mude as nossas vidas, não só hoje, mas dia após dia, Jesus. Não por nós mesmos, Deus, mas pelo Senhor, por quem o Senhor é. Descer
Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu. Deixa o céu descer. 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 Deixa o céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. É o poder e tua é a glória. Sempre amém. Teu é o reino teu. É o poder e tua é a glória. Sempre amém. Pois teu poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu poder e tua é a glória para sempre. Amém. Eu não quero me estender muito. Mas eu sinto que o Senhor, Ele está tocando algumas pessoas aqui com um novo tempo de convicção do Senhor. Assim como a Ana falou aqui, tudo que não provém de conhecimento é idolatria. Se você não conhecer aquilo que você adora, você é um idólatra. Deus, obrigado por essa noite e obrigado pela sua palavra, Senhor. Deus, que o Senhor caia sobre nós com seu conhecimento durante essa semana.
que nós não adoremos apenas o seu vislumbre, que nós não adoremos apenas a sua sombra, mas que nós possamos tocar algo real, o que vimos, o que ouvimos e apalpamos e contemplamos. Nós dizemos isso, assim como João, a respeito do verbo da vida. E o Senhor é luz, e no Senhor não há trevas, e aquele que anda em trevas não tem parte com o Senhor. Então, se nós não conhecemos, nós não temos parte, e nós queremos ter parte com o Senhor. Nós queremos ver claramente. Nós queremos te conhecer no sussurro, Senhor. Que o Senhor caia sobre os visitantes, que o Senhor caia sobre os meus irmãos que estão nos acompanhando de maneira online, que o Senhor toque cada família representada aqui. Nós amamos o seu nome, Senhor. Nós amamos o seu nome, nós amamos o Senhor. Nós não adoramos uma sensação, nós adoramos um homem. Nós adoramos o homem de Nazaré. Nós adoramos o Pai, nós adoramos o Filho, nós adoramos o Espírito. Nós amamos o Senhor. Que a sua graça seja sobre nós, Senhor. Que o seu amor seja sobre nós, que sua comunhão seja sobre nós, que a sua comunhão seja sobre os meus irmãos que estão nos acompanhando de casa, hoje e para todos sempre. Amém. Meus irmãos, se você está nos visitando, se você tem vindo há algum tempo e queira nos conhecer de maneira mais intencional, o pessoal da nossa recepção vai estar aqui na frente para conhecer você melhor, para poder te auxiliar, abençoar a sua casa. Você quer uma oração, você pode vir aqui depois também. O pessoal vai estar aqui para melhor te conhecer, melhor te servir. Nós não queremos te servir apenas com uma adoração, com uma palavra. Nós queremos te servir com tudo que nós somos. E nós temos a plena convicção que 2 horas da nossa semana não é o bastante para o que o Senhor tem para a sua vida. Então, eu quero te incentivar a que você se permita ser conhecido. Você que é novo aqui, que você se permita ser invadido não por nós, mas pelo Senhor nesse tempo. Que você se abra para que o Senhor possa fazer algo novo em você. Você que está na sua casa também, queira nos conhecer, está aí o Instagram da igreja. Nós amamos muito vocês. Quarta-feira nós teremos culto às 8 horas da noite aqui. Fique ligado nas nossas redes para que você não perca lá o link de inscrição, não perca todos os avisos que nós damos. E domingo que vem, às 10 horas da manhã, nós teremos culto e às 6 horas também, para servir você e sua casa. Amamos vocês.